Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Pedindo desculpas de antemão mais uma vez, a garganta ainda está dolorida, a voz ainda está prejudicada, mas a gente não podia deixar de falar do assunto do dia, né? Mesmo sendo muito triste, a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina. A gente então vai fazer o pós-jogo, falar um pouco sobre essa partida, né, assim como a gente fez nas duas rodadas anteriores. Hoje era uma guerra, era vencer ou vencer para a seleção brasileira se manter viva no Mundial, nesse duelo diante da Jamaica, e para isso entramos em campo com a nossa rainha Marta de titular. A camisa 10 compôs a dupla de ataque ao lado da Debinha, e na zaga a Kathleen, que deu lugar a Lauren nas duas primeiras partidas, voltou a figurar no 11 inicial. Mais uma vez a Pia mexe em poucas peças do time e mantém a estrutura em um 4-4-2. Já a Jamaica, por sua vez, assumiu o papel de time que iria tentar fechar espaços e contra-atacar quando tivesse oportunidade, organizado num 4-1-4-1, que muitas vezes virava um 5-4-1 com o recuo da volante Sampson para a primeira linha, as meias Primals e Spence também se revezando na subida para a linha de ataque para tentar dar combate na saída de bola do Brasil, que estava bem adiantada, com as zagueiras jogando quase que como volantes, na altura do círculo central, armando o jogo e empurrando as adversárias para trás, a Rafaele, muito importante ao recuperar a bola e conduzir ou até acionar as atacantes com passes verticais, fez um primeiro tempo muito bom, principalmente. Primeiro tempo, inclusive, em que o Brasil foi todo ataque, muita movimentação das duas atacantes, inclusive a Marta teve as duas primeiras chances do jogo com 11 minutos, passes em profundidade e combinações com a Debinha pelo lado esquerdo, que seguiu sendo o nosso lado mais forte, porém diferente do primeiro jogo, em que nós usamos muito, né, o jogo aéreo. Hoje nós estávamos tocando mais a bola, não só explorando os cruzamentos. Ainda assim, também acionamos esse tipo de jogada duas vezes no primeiro tempo, um com a Luana e outra com a Ari Borges. A Tamires também tendo muita liberdade para entrar na área, finalizando. Tivemos pelo menos duas jogadas assim, uma aos 19 e outra aos 39 da primeira etapa. Essa última, numa jogada onde tivemos duas chances no mesmo lance. Na primeira, a Antônia ficou com um rebote, bateu cruzado em cima da zaga. Na segunda, a área levantou de cavadinha, né, para Tamires bater pro gol e exigir boa defesa. Mais uma vez, foi um jogo em que a Antônia, até por características, né, pouco ia ao fundo. Ela é uma lateral que ataca mais por dentro, explora a construção das jogadas numa zona mais central, os chutes em diagonal, mas tamanha era a liberdade que ela encontrava nas viradas de jogo, de pé em pé, já que a esquerda sempre estava mais congestionada e é impossível não pedir um ímpeto maior, né, da nossa camisa 2, da nossa lateral direita, que eu gosto muito dela, é uma grande jogadora nesses ataques à linha de fundo. Nesse primeiro tempo foram 11 finalizações contra nenhuma da Jamaica, né? 6 foram no alvo, 77% de posse de bola. As escapadas da Jamaica em contra-ataque não resultaram em finalização. Foi um jogo impositivo do Brasil nesse sentido, de cercar a área, de ter mais a bola, porém um jogo nervoso. A pressão pelo resultado estava pesando bastante até aquele momento. E é claro que as jogadoras não sabiam do resultado do jogo da França, mas o Panamá chegou a abrir o placar. E o empate, né, enquanto a França estava perdendo, estava nos ajudando, estava nos servindo para a gente avançar de fase. Ali nos primeiros minutos, mas rapidamente elas viraram, né, a França virou o jogo. Na saída para o intervalo já estava 4-1 para as francesas. Isso queria dizer que o Brasil não podia se dar ao luxo de empatar o jogo. Claro que a informação iria chegar no vestiário durante o intervalo, e a Pia voltou para o segundo tempo com a troca da Ari Borges pela Bia Zanerato, que entrou aberta pelo lado esquerdo. Com isso, a Adriana migrou para o lado direito. Eu não sei se foi uma boa a Bia Zanerato jogar tão longe do gol. Claro que com a Debinha e a Marta no ataque, alguém tem que fazer o corredor. Mas com as duas laterais apoiando ao mesmo tempo, centralizar as três talvez seria a melhor opção num ataque que teria uma linha de 5, né? As duas laterais abertas e as três atacantes por dentro. Não foi o que aconteceu. Ainda assim, nos primeiros 20 minutos de segundo tempo foram uma blitz da seleção brasileira, as meias abertas oferecendo presença de área alternadamente, principalmente do lado oposto em que a jogada estava. Se a jogada estava na direita, a meia pela esquerda entrava na área, quando era pela esquerda, a meia pela direita entrava.
Alternadamente também as volantes armando o time próximo da área, as duas zagueiras permanecendo no campo de ataque, cercando bem a Shaw, que era a principal válvula de escape, né, da Jamaica, sempre que ela teve a bola esticada. Estava muito bem isolada e com pelo menos duas adversárias pela frente, isso precisa ser dito. Então a Jamaica começou a apelar para a famosa cera, né, jogadoras esfriando o jogo, passando tempo demais no chão, tirando o benefício do empate que até então estava classificando-as, mas o que realmente faltou para o Brasil na segunda etapa foi finalização. Por falta de espaço dentro da área? Sim. Por cansaço? Também. Mas principalmente pela falta de iniciativa de alguém chutar de fora. Coisa que a gente viu contra o Panamá e hoje faltou demais. O Brasil tinha a posse de bola, tinha o controle das ações, mas parecia não saber muito o que fazer com a bola. E o pior de tudo é que mesmo sabendo que a gente precisava mexer no time e que as mudanças estavam demorando para acontecer, era difícil imaginar alguma alteração prática que desse resultado ou que fizesse sentido. A 11 minutos do fim, essas alterações acontecem. Saem a Marta, a Antônia e a Luana para as entradas da Andressa Alves, da Geise e da Duda Sampaio. O Brasil, então, iria todo para o ataque nesses minutos finais. Abriria a mão de uma das defensoras, por isso até cedeu a primeira finalização da Jamaica com a Shaw, que chutou por cima do gol. Na jogada anterior, a Jamaica até pediu um pênalti, que não aconteceu. E aos 90, o Brasil teve uma ótima chance com a Andressa Alves de falta, que bateu colocado para a defesa da goleira. E aí, meus amigos, a arbitragem sinalizou 4 minutos de acréscimo. Foram poucas pausas no jogo, é verdade, para substituição. Só duas da Jamaica e uma do Brasil, né, que a Pia coloca 3 jogadoras de uma vez só, e a Zanerato entra no intervalo. Mas foram muitos momentos de cera da Jamaica no jogo para só 4 minutos de acréscimo. Então eu achei que a arbitragem deu essa prejudicada no Brasil também, mas não tentando responsabilizar, né, a árbitra pelo resultado. Inclusive no último escanteio do jogo, todas foram para a área e no bate-rebate a gente não conseguiu finalizar com veemência, com força, com perigo para o gol da Jamaica. E esse foi o fim, né, da participação da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Eliminadas na fase de grupos pela primeira vez na história, talvez com o elenco mais qualificado que levamos a uma Copa em todos os tempos, com uma técnica de ponta, isso tem que ser dito, mas que fez uma Copa péssima, né, de decisões tomadas, principalmente, né, mexendo no time durante os jogos, isso também precisa ser dito. Uma craque histórica, né, que só teve a chance de começar jogando na última partida e não foi tão bem. Tô vendo muita gente falando sobre falta de convicção da Pia nesse ponto. Contra uma adversária que passa de fase marcando um gol na competição, mas sem sofrer nenhum, que resistiu a ataques de França e Brasil. Então parabéns também à Jamaica, que não deixou o Brasil imprimir sua superioridade, mas nós não vamos deixar de criticar, né? Finalizamos pouco no jogo, mexemos tarde no time e fomos eliminados porque não fomos bem, sobretudo e principalmente porque não fomos bem. Então é o tipo de resultado que frustra muito, mas que mostra que não fomos só nós que evoluímos, né, mas toda a modalidade evoluiu. Mesmo que seja um prato cheio, né, para os críticos questionarem a ideia de evolução do futebol brasileiro feminino, né, mas como a própria Marta disse, a gente via seleções na Copa do Mundo tomarem 7, 8, 10 gols com muita frequência. E hoje a coisa está muito mais nivelada. Mas isso não muda o fato de que o resultado do Brasil é vergonhoso. O Brasil chega como se não no hall dos principais favoritos, como uma das camisas pesadas e um dos times mais talentosos, com um dos melhores elencos na Copa do Mundo. A expectativa era de brigar pela liderança do grupo. A gente iniciou a Copa com uma goleada, enquanto as duas seleções que terminam com a vaga empatavam entre si. Então a gente tinha essa vantagem. E a gente deixou essa vantagem derreter. A Marta também afirmou no fim do jogo, né, que não vai mais defender a seleção em outra Copa. Ela termina a trajetória dela na seleção sem o título da Copa do Mundo, ela foi vice em 2007. Ela bateu na tecla da renovação, bateu na tecla de que ela era uma das poucas referências num grupo de jovens e boas jogadoras, mas que não conseguiram performar o suficiente para levar o Brasil até a próxima fase. É difícil de acreditar, mas aconteceu. A França avançou de fase, né? Venceu por 6-3 o Panamá, em primeiro no grupo. A Jamaica avança em segundo. Na sexta-feira, a gente vai passar a régua
aqui na fase de grupos, vai projetar as oitavas de final. No fim de cada fase, a gente vai seguir cobrindo o que de melhor acontecer na Copa do Mundo Feminina, beleza? Que apesar de não ter tido um desfecho positivo para nós brasileiros, e sendo muito frustrante, né, em relação ao que a gente imaginava, a Copa tá bem legal de acompanhar, né? Jogos de alto nível, jogos emocionantes. Então sigam aí acompanhando o nosso trabalho e os conteúdos de pós aqui do Pautas e Táticas da Copa do Mundo Feminina, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima.